Assim como as demais cidades da região, Jacareí também enfrenta, né, um aumento nos casos de gripe, de Covid. Recentemente, uma nova unidade de atendimento para as pessoas com esses sintomas foi inaugurada na cidade para tentar suprir essa alta demanda. E para nós conversarmos mais sobre esse assunto e também outros importantes assuntos relacionados aí e que dizem respeito à população de Jacareí, nós recebemos aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais o prefeito da cidade, Isaías Santana, com o qual eu já agradeço mais uma vez. Prefeito, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à SP Rio Mais. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores que nos acompanham na rede social também, da SP Rio, SP+. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. O Zé conectou com a gente, né? Deixa eu dar bom dia também para o Zé Guilherme, que conseguiu se conectar aqui conosco. Bom dia, Zé Gui. Tá sem áudio ainda. A gente vai tentar então reconectar o Zé, né? Para poder ele participar dessa entrevista também. Mas eu já queria, prefeito, mais uma vez agradecer e perguntar como é que está esse panorama geral, né? De como é que se encontra a cidade neste momento com relação aos casos de gripe, de Covid. A gente tem visto aí um aumento constante desses casos, pelo menos com sintomas, né, pessoas com sintomas, e aí se confunde muito os sintomas entre gripe e Covid. Como é que está a situação e como é que está sendo a prefeitura, as ações da prefeitura para controlar toda essa situação lá na cidade? Olha, o número de pessoas buscando a rede pública, tanto com sintomas gripais como com suspeita de Covid, começou a crescer no dia 26 de dezembro e de lá para cá só tem aumentado. Hoje nós estamos nessa semana inteira com a média de 800 pessoas só na rede pública, não contando aí os que procuram os convênios na rede privada, com um índice desses últimos 3 dias de mais de 44% de positivados, ou seja, daqueles que procuram a rede pública, mais de 44% tem efetivamente o contágio do Covid, nessa nova cepa aí. A grande vantagem é que nós, em Jacareí, já chegamos a 100% do público-alvo vacinado, maiores de 12 anos, e também 78% da população geral já tomou a segunda dose. Uma adesão grande, acima da média nacional. 78% significa quase que 95% do público-alvo. Ainda temos aí uns 3 mil que esqueceram, que a gente está buscando indo atrás para ver se essa turma se vacina, porque é a única proteção da vida e também Sim, de sim. Exigir mais tratamentos mais sofisticados, né? A vacinação, o avanço da vacinação está refletindo muito na questão de como essa nova variante, né, a Omicron, acaba afetando as pessoas que acabam normalmente pegando sintomas mais leves. A questão das UTIs também está realmente controlada, a situação lá, não está tendo casos graves relacionados à Omicron na cidade? Não, nós temos tranquilidade hoje, né? Há um indicador de que nós estamos em cima da onda, já começa a cair já. Segunda-feira provavelmente a gente já tem números melhores e com isso a gente não vai precisar ampliar as instalações hospitalares em Jacareí. Santa Casa está sendo suficiente, nós só melhoramos uma unidade para fazer essa triagem, para fazer o teste rápido e só encaminhar para a Santa Casa aqueles que forem positivados no teste rápido para fazer o outro teste, PCR, e na sequência o atendimento médico necessário. Essa unidade que o senhor fala é aquela que é recentemente inaugurada, na última fizemos uma ampliou. Improvisação Sim, de sim. tendas, e aí é preciso explicar que quanto mais arejado, quanto mais aberto for o local onde as pessoas vão fazer teste, é melhor para as pessoas. Sim, Né? sim. Ambiente fechado não é nada agradável. E mais do que isso, tinha que ser um local próximo à Santa Casa, para que se alguém precisasse de um socorro imediato, não tivesse problemas de transporte. Então temos ali a área aberta no estacionamento do museu, onde colocamos 4 tendas, e não sendo o espaço ideal, mas é o mais próximo da Santa Casa, e aquele que permite um espaço mais arejado para que o ambiente não seja um fator que complique mais a ampliação do contágio. A testagem a gente está vendo também já começa a questão de falta de insumos, né? A gente vê, por exemplo, um aumento, claro, da demanda e acaba também a lei da oferta e procura, né? Acaba aumentando também a questão das testagens
na rede particular, tem farmácia que está cobrando aí R$ 250 pelos testes. Na rede pública municipal, assim, a testagem, como é que está a situação da testagem? Porque a gente está vendo também alguns casos de demora também, pelo menos aqui em São José dos Campos também tem um prazo que está aumentando do resultado, enfim. Em Jacareí também, vocês estão com problemas também do resultado chegar até a pessoa? Também houve uma procura muito grande também pelas testagens lá? Olha, o teste rápido, sai a resposta na mesma hora, né? Então esse não está tendo problema. O PCR é que tem demorado, e começa a demorar porque aumenta o número de pessoas que precisam as amostras serem encaminhadas para o laboratório, mas está saindo no dia seguinte, ainda estamos conseguindo dar essa resposta no dia seguinte. Nós fizemos compras emergenciais no início do ano, conseguimos fornecedores, temos estoque aí para 2, 3 dias, geralmente, e esperamos que o governo do estado já encaminhe os novos adquiridos pelo governo do estado para que não tenha problema de faltarem esses testes. Bom, comentando sobre o governo do estado, o governador recentemente orientou, não foi uma forma de decreto, mas uma orientação para as prefeituras de reduzirem aí os públicos em estádios, festas, na questão de aglomerações. A cidade de Jacareí segue essa orientação? Como é que é a questão toda de orientação para com os eventos, tanto públicos quanto particulares? Seguiremos e vamos fixar a lotação máxima de todo o estabelecimento comercial, atividade de esporte, cultura, tudo em 70%. Inclusive comércio. É preciso que os comerciantes nos ajudem, controlando o acesso das pessoas para que não tenha além de 70% da capacidade, porque quase todos os grandes supermercados, magazine, tudo são ambientes fechados. E mais do que isso, também nos ajude controlando o acesso de pessoas sem proteção facial. Então, esses dois cuidados, a lotação do estabelecimento comercial e o uso de máscara, são essenciais para nos ajudar a reduzir o contágio e proteger os trabalhadores, porque também o setor comercial, o setor de bancos, o setor de serviços tem tido uma queda muito grande de pessoas com contágio ou com suspeita ou com alguém na família. O poder público também está perdendo o número de pessoas que estão afastadas. Então é um momento em que todos devem fazer esse esforço. Nós vamos publicar hoje o decreto estabelecendo rigorosamente as regras do Estado, 70% em eventos e todo o ambiente fechado para qualquer atividade, 70% e controle de máscara. Mas, por enquanto, medidas mais duras, por exemplo, de ajustar o horário de comércio, por enquanto não são necessárias ainda. Desde o início, Rodrigo, nós temos seguido as regras do governo do estado, porque eu acho que não dá para ficar tumultuando muito cada município com as regras diferentes, a não ser casos excepcionais de cidades que tenha alguma característica diferenciada. Então nós vamos repetir as regras que o governo do estado fixar ou recomendar quando o contágio na nossa região estiver merecendo esse cuidado especial. Deixa eu até aproveitar aqui também que nós estamos... eu estou sem máscara, o prefeito está com máscara, mas nós estamos em um distanciamento aqui, né, preventivo, e seguimos todos os protocolos também sanitários, com questão de álcool em gel. Eu até então estava usando máscara, apenas tirei para poder estar aí apresentando, e todos os nossos funcionários aqui também de máscara, até porque tá com uma sensação, né, prefeito, eu não sei se também é a sua sensação das pessoas na rua, achando que está tudo bem. Se bem que apesar dos últimos dias, essa corrida aos pronto-socorros, aos hospitais, tem alertado as pessoas com relação a que a pandemia ainda não acabou. Mas até um tempo atrás, você tinha um certo desleixo, né, da população, um certo relaxamento da população com relação até ao uso de máscara e tal, né? Eu não sei se também o senhor sentiu isso lá em Jacareí, porque aqui a gente tem visto muita gente não usando máscara mais, sabe? Principalmente na rua, Sim. Principalmente em atividades que as pessoas não se preocupam muito em restringir o acesso. Em novembro e dezembro foram meses que as pessoas ficaram muito confortáveis com os índices do contágio. Infelizmente, enquanto o mundo inteiro não estiver vacinado e o vírus estiver circulando, as nossas regiões estarão também sujeitas a esse contágio, porque
o mundo circula, né? As pessoas se relacionam com bastante frequência hoje, graças à facilidade. Lembrando que a gente no começo, por exemplo, da pandemia, se falava apenas as pessoas mais idosas e com comorbidades que seriam mais afetadas. Hoje em dia você viu, por exemplo, durante a pandemia, pessoas jovens, atletas, ficando entubadas, né? Então, essa questão toda é muito instável, né? A pandemia toda é muito instável. Com relação à vacinação pediátrica, né? A gente está vendo aí toda a questão do lote, o primeiro lote que chegou aqui no Brasil, já desembarcou aqui no Brasil, agora o governo do estado começa a receber as vacinas e distribuir para os municípios. Já teve alguma orientação por parte do governo do estado ou vocês estão realmente acompanhando essa situação toda? Ontem teve a primeira reunião entre os órgãos da Secretaria de Estado de Saúde e as prefeituras. Foi passado o número estimado de dose por município, foi passado o público-alvo, prioridade, que são as crianças agora com 11 anos, aliás, 5 anos, né? Já estamos 5 anos com aquelas patologias. É um número insuficiente que a gente vai avançando a cada 2 dias à medida em que as doses chegarem. Mas já é um alívio, pelo menos chegaram e a gente tem expectativa de que não pare o fornecimento dessas vacinas. Então, e aí fica essa orientação para que os adultos corram o mais depressa possível para tomar a segunda dose, para tomar a dose de reforço, para que as unidades de saúde possam se dedicar às nossas crianças quando tiver um número maior de vacina. Os faltosos em Jacareí é alto? Como é que está a situação lá? De segunda dose, nós temos algo como em 3.000 pessoas. De terceira dose, graças a Deus, com essa nova onda, o pessoal se animou a procurar. Mas nós temos lá algo em torno de 12.000 doses reservado para dose de reforço. Então, as pessoas precisam olhar o tempo da segunda dose e já procurar a unidade. Perfeito. Bom, nesse comecinho de entrevista não teria como eu não focar nessa questão da saúde, até porque tudo isso, a gente está vivenciando isso, a gente precisa também até por uma questão de orientação para as pessoas, né, se vacine, com sintomas procure a unidade básica de saúde, procure. Lá em Jacareí, a orientação é sintoma leve. Como é que está a orientação de quem está com sintoma leve, quem está com sintoma mais grave, para poder procurar, né, os postos? Quem tem condições de se deslocar e está só com sintomas gripais leves, não tem problema de exigir uma atenção médica, procure o museu. Quem já precisa de um atendimento médico, procure a Santa Casa. Perfeito. Orientação básica aí para vocês seguirem, para a gente poder seguir, para a gente poder tentar viver uma tentativa de um novo normal aí, mas está complicado. Parece que a gente começa o ano novo de 2022 meio que repetindo o ano de 2021, né? Parece que é só uma continuidade de 2021, mas enfim, estamos com a expectativa, né, prefeito, de melhoras. Questão até porque se tinha esse avanço da vacinação e se começava também a criar a retomada econômica, se começava também a ter essa expectativa de melhoria na economia. Foi um baque esse finalzinho de ano para o setor econômico da prefeitura, da questão econômica. E como é que está essa expectativa agora com essa instabilidade ainda em torno da variante Ômicron em Jacareí? Olha, a gente vai esperar janeiro e não dá para fazer nenhuma avaliação antes de terminar o mês de janeiro, porque 15 dias é muito pouco tempo para termos noção do que vai acontecer com a pandemia. Se na segunda quinzena de janeiro os índices não caírem, então a gente precisa reavaliar investimentos, diminuir um pouquinho o ritmo para reservar dinheiro para enfrentar os efeitos da pandemia. Mas estamos otimistas. Eu acho que, diferentemente de alguns outros países, o índice de vacinação do Brasil vai fazer com que a gente saia mais rápido dessa nova cepa aí. Eu acho que janeiro e fevereiro a gente vai retomar, sim, as atividades econômicas, os investimentos. Eu acho que, diferentemente das outras vezes, teremos poucos meses, no máximo janeiro e fevereiro, com a pandemia tomando conta da nossa agenda. Muito bem, prefeito de Jacareí, Isaías Santana, participando aqui conosco ao vivo do Jornal Abre Aspas. Você pode interagir conosco, nós estamos conectados aqui pelo YouTube, pelo Facebook do Jornal O Vale e também lá no nosso site sprriomais.com.br.
Se você é de Jacareí e também tem alguma pergunta, já aproveite que o prefeito está aqui totalmente disponível. Aliás, agradecer justamente essa disposição. É função também do prefeito, de um gestor, estar, né, diante da sua população e respondendo as perguntas e nos canais de imprensa, para justamente ter esse contato, essa ponte com os munícipes. Prefeito, falando de ponte, aliás, me lembrou isso, a Jacareí interditou as duas pontes principais ali da cidade, né, que durante um período elas estão ainda. Como é que está a situação? Elas permanecem ainda? O cronograma já foi finalizado? Sim, foi só uma semana, interdição parcial, só de um lado, para que os profissionais que estavam fazendo vistoria tivessem melhor segurança e condições de fazer. Não dava para fazer à noite em razão da iluminação, tivemos que fazer durante o dia. Vai ser feito o laudo com diagnóstico e provavelmente nós teremos alguns reparos a fazer na manutenção delas, e esse diagnóstico era fundamental para a gente não ter risco de segurança das duas pontes, por enquanto, porque ainda esse ano nós teremos já a terceira ponte. Muito bem. Mobilidade urbana também, a questão toda, a gente está enfrentando aqui, por exemplo, em São José dos Campos, toda uma instabilidade ainda em torno do edital com a Itapemirim, e claro que atualmente a prefeitura está garantindo aí até outubro, né, a frota de ônibus aqui normal, que pelo menos as 3 empresas que estão operando aqui. Jacareí, como é que está a situação? O transporte urbano deve sofrer algum reajuste na tarifa? Como é que vocês sempre estão alinhando com, né, com a empresa que opera o transporte urbano na cidade? É o mês de março, mês que a gente vai analisar. Nesses últimos 2 anos nós não concedemos reajuste, nos 2 anos de pandemia, mas a prefeitura avançou em assumir subsídio. Hoje nós estamos pagando a tarifa gratuita de pessoas com necessidades especiais, estamos pagando desconto que é dado para o usuário comum e estamos pagando tarifas de acompanhante de pessoas com necessidades especiais e estudante que tem a meia passagem. Com essa contribuição do Tesouro Municipal de Recursos da Prefeitura é que a gente consegue manter o sistema funcionando. Mas nós estamos num período de crise nacional. Aliás, a Frente Nacional dos Prefeitos, cujo vice-presidente para assuntos de mobilidade é o nosso querido prefeito Felício, tem atuado muito em Brasília, mostrando para o governo federal que ou o transporte coletivo é um serviço de utilidade pública e o Estado contribui, ou não tem jeito de sustentar-se. Na Europa, países chegam a 70% do custo do transporte coletivo ser subsidiado com recursos públicos. E no Brasil a gente tem fugido dessa responsabilidade, colocando o preço integral na tarifa. As grandes cidades já têm uma participação grande, cidades médias precisam, senão não tem como sustentar. Então é uma equação difícil, a gente cria bastante direitos e não diz de onde vem o dinheiro, e a tradição era sempre colocar no preço daquele que não tem nenhum direito. Então chega a ser até irônico, né? Quem não tem direito nenhum paga para alguns que têm direito. Então você dá a gratuidade para os maiores de 60, mas quem paga? Os menores de 60 que precisam de transporte coletivo. Você dá a gratuidade para o estudante, mas quem paga? Os pais ou não pais que usam transporte coletivo. Não dá para você dar direito para um grupo colocando o ônus financeiro para um grupo que mais precisa, que é quem precisa do transporte coletivo. Então é uma equação muito difícil que nós decidimos há 2 anos atrás e assumindo, enquanto poder público, essa parcela social para garantir o transporte, ainda que com bastante dificuldades. A Santa Casa a Santa Casa recentemente conseguiu, né, aderir àquele programa do governo para refinanciar parte da dívida tributária, e a expectativa realmente é de que a situação, pelo menos financeira, possa ser melhorada, né, possa ser suavizada com essa aderência. Olha, no final do ano passado, nós conseguimos repassar, além do custeio da Santa Casa normal, contratado, cerca de 20 milhões a mais, para fechar as contas da Santa Casa, reduzimos bastante os déficits com os servidores, né, a dívida trabalhista. Chegou a lei que autorizou o parcelamento da dívida fiscal.
nós fizemos um alinhamento do que é devido mesmo e fizemos o parcelamento. Algumas parcelas nós entendemos que não é devido, estamos questionando na justiça. Com isso nós conseguimos normalizar os recursos. Claro que vamos ter que pagar essa dívida, mas com desconto considerável. Ganhamos quase 22 milhões de desconto nesse novo parcelamento que o governo federal abriu. Agora vamos fazer o esforço para que este ano a gente consiga normalizar as obrigações trabalhistas neste período de intervenção, que remonta já a 2003, para que ao final de 2022 nós tenhamos condições de encerrar essa longa história de intervenção do município na Santa Casa. Prefeito, a gente está vendo aqui nas regiões, agora o tempo abriu, agora está um tempo melhor aqui na nossa região, mas nos últimos dias nós sofremos bastante, algumas cidades, com relação às fortes chuvas, às tempestades, até mesmo a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu esse alerta justamente por conta dessas orientações aí, passando principalmente Campos do Jordão, ali, cidades que por conta de deslizamentos. Ontem, se eu não me engano, acabou uma questão de apenas de energia que caiu no Parque do Sino, se eu não me engano, ontem, mas a cidade não foi afetada pelas chuvas, né? Não teve complicações grandes lá. Rodrigo, nós em outubro começamos um trabalho intenso de limpeza de todos os córregos, limpamos todos, uma limpeza bem feita, com isso nós conseguimos suportar o volume de águas. Em Jacareí não teve um volume semelhante ao que teve em São José e Taubaté, mas mesmo assim, ontem foi a mais forte desses últimos dias. Nós temos 3 pontos de alagamento na cidade ainda. Precisamos enfrentar esses 3 pontos. Jardim Luiza. Aliás, acabamos de terminar o contrato, a licitação para fazer o projeto. Vamos assinar o contrato ainda a semana que vem já. Depois a Rua Ramira Cabral, que ali a gente vai se esforçar para ver se entre este ano e o ano que vem resolve esse problema de drenagem da Ramira Cabral. Ela ficou mais baixa que as 2 ruas paralelas e com isso não tem galeria também. Então ali vai ter que ter um serviço de engenharia e alguns trechos de 2 córregos. O Tanquinho, que a obra já está licitada, então vai ser uma obra gigantesca, 60 milhões para poder resolver de vez as enchentes do Tanquinho, e o córrego do Igarapés, que passa lá no Veraneijal, que também vai precisar de uma obra de drenagem grande. Então, são as agendas de investimentos da Prefeitura nos próximos 3 anos, para que, se Deus quiser, a gente resolver de vez esses pontos de alagamento em chuvas normais. Porque quando é uma chuva grande, fora da normalidade, aí você não tem como fazer esse planejamento prévio. Mas dentro da normalidade, é preciso ter obras de drenagem nesses 4 pontos que eu falei ainda, para a gente ter uma cidade que não sofra todo ano com alagamentos. Muito bem. Prefeito Isaías Santana, quero agradecer aqui a sua participação, mas no finalzinho, a gente está falando muito da cidade de Jacareí, falando um pouquinho justamente, diretamente para os moradores de Jacareí, mas eu preciso aproveitar a presença do senhor aqui para falar um pouquinho de política, somente no finalzinho aqui, para a gente poder comentar um pouquinho sobre as prévias do PSDB aí, que colocaram o João Dória como pré-candidato à presidência da República. O senhor declarou apoio a Eduardo Leite. O que o senhor achou dessa decisão e como é que está a sua relação com o PSDB? Está tudo certo? Tranquilo. Não, eu acho que mudanças de partido dependem de projetos nacionais que nos mobilize. Acho que não vejo fora do PSDB nada que justifique qualquer mudança. Então, como eu já estou há mais tempo, desde 1989, então roupa usada acomoda mais o nosso corpo, né? Roupa nova só quando você tem mesmo um atrativo. A gente tem que acompanhar com muita prudência, né, essas eleições presidenciais. E acho que tanto o governador João Dória como o ex-juiz Sérgio Moro devem em algum momento sentar e fechar alguma aliança. Não dá para disputar com o Lula e o Bolsonaro tendo 3 candidatos. Se nós mantivermos esses 3 candidatos, Dória, Moro e Ciro, nós vamos para o segundo turno com Bolsonaro e Lula. Isso aí é inevitável. Então, esperamos que tenham consciência da responsabilidade com o país e até as convenções fechem no nome. E eu apoiarei a terceira via.
eu apoiarei e votarei no candidato que for capaz de se opor ao Bolsonaro e ao Lula. O senhor está firme na cadeira de prefeito nesse ano? Sim, esse ano, ano que vem e até 2024. Até o final do mandato? Não tem possibilidade alguma de sair nem para outros cargos, nem para disputar outras eleições. O mandato é sagrado, tem que cumprir até o final. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo às portas aqui da SP Rio Mais. Você sabe que estão sempre abertas. E obrigado pela participação aqui conosco. Um ótimo ano. A gente espera, a gente torce não apenas para Jacareí, mas para todo o Brasil, para que a gente possa passar por essa fase melhores, né, mais fortes, e que a economia também venha junto com a saúde, para que a gente possa se recuperar bem. E a gente deseja isso também para a cidade de Jacareí. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço e disponha sempre, são também esses meus votos, e trabalharemos para que a cidade se recupere o mais rápido possível da pandemia.